E eu falei na campanha, eu disse, não tem como resolver uma situação dramática nas contas com soluções simpáticas. Vai ser antipático. Pô, tu falou isso na campanha e ganhou. Falei na campanha, juros, né, títulos da dívida pública e tal, que nada mais é com que, estou lançando esse título que a gente vai remunerar daqui a 10 anos com 10% de juros, assim, assado. Os estados podiam fazer isso também, né, naquele período. E o estado, então, foi se endividando. E ele ficou com 2 problemas que a gente tem que administrar hoje. Um déficit, um desequilíbrio na aposentadoria, na previdência. Só para dar uma dimensão, o estado tem 50 mil professores em sala de aula e tem 100 mil professores aposentados. Então você tem 2 professores aposentados para cada um que está na sala de aula. E a mesma coisa na polícia militar e em outros setores. O que significa, e a maior parte desses servidores não contribuíram para a Previdência, não há um fundo para remunerá-los. Nem existe a lógica de fundo na Previdência, né? Exatamente. É um negócio de, você que tá jovem dá pro velho e pau no cu do É um sistema de repartição que chama. Sim. Só que é o seguinte, tem 50 mil trabalhando e contribuindo e tem 100 mil ganhando. Então não fecha essa conta. Então o que acaba acontecendo? De onde que sai o dinheiro para pagar os aposentados? Do Tesouro. O que é o Tesouro? É o povo. É dívida. Não, o povo com o seu imposto. Sim. A dívida foi naquele período lá. Só que hoje em dia, aí o que aconteceu? Você tem... Chega no Plano Real, 94, e aí o governo, para poder estabilizar a economia, o que ele faz? Uma das questões que gerava inflação, que pressionava a inflação os governos gastam mais do que eles têm dinheiro para gastar, e isso pressiona a inflação. Isso é um fator de inflação. Então tem que vedar que entes subnacionais, os governos subnacionais, possam se endividar. O que faz o governo federal? Ele encampa a dívida toda, ele traz a dívida toda dos estados para ele e os estados passam a dever para o governo federal. Então a gente tem uma dívida gigantesca com o governo federal, que está se pagando desde então, que não se termina de pagar. Quantos bilhões são? Sabe? Cara, o estoque é, se não me engano, 70 bilhões de reais. Tá? Para um estado pagar sozinho. Sim, os maiores devedores são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Quantos bilionários tem Rio Grande do Sul? Pega uns 4 aí e a gente paga essa porra. Pois é, antes fosse assim, né? E aí o que acaba acontecendo então a gente tem um déficit na Previdência e que é mais ou menos o seguinte, né? Você está gastando dinheiro do presente, porque a gente paga... Como é que paga a aposentadoria? É a contribuição do servidor, mais a contribuição do Estado como patrão, e isso é insuficiente para pagar todas as aposentadorias. E aí entra o caixa, entra o Tesouro. O Tesouro é a arrecadação de imposto. Aí todo mundo reclama, o ICMS está alto, aquela coisa toda. Sim, mas aqui a boa parte do ICMS não é usado para pagar coisas no presente, é para pagar o passado que foi deixado por outros governos, que deram benefícios, vantagens para servidores, que incorporavam, levavam isso tudo para aposentadoria. Então você tem aposentadorias altas, né, e de um grande número de servidores sem ter fundo para pagar. Tem como cortar essa aposentadoria que A gente fez reformas profundas lá, mas não pode cortar, porque essas pessoas também não são culpadas, entendeu? Mas, você não pode terminar. Se ela é professora, tá ganhando 100 mil reais por mês. Não, mas não tem professor ganhando 100 mil. Não tem. Não, mas tem eu tô dizendo o seguinte. uns amigos dos caras ligando. Não, mas tem servidores de alto escalão ganhando muito. E tem também, eventualmente, o que acaba acontecendo de distorção? Um professor lá conseguiu acumular mais vantagens que o outro e levou aquilo para a aposentadoria. O outro não conseguiu acumular tanto, ganha menos. Então tem muitas distorções na forma de remuneração. O que a gente fez? Eu fui muito sincero na campanha. Não tem como... O Estado estava por 3 anos sem conseguir pagar o salário do servidor em dia. O último dia útil você tem que pagar o salário do servidor. O Estado não conseguia pagar. Então ele chegava lá no último dia útil, não tem dinheiro. Vou te pagar daqui a 5 dias, 10 dias, nós vamos pagar todos os servidores R$1.000. Depois, mais 5 dias, vai pagar mais R$2.000. E aí, às vezes, começou a encostar na folha seguinte. Tinha que estar pagando a folha do mês seguinte e não tinha terminado de pagar a folha do mês anterior. E isso ficou por 5 anos. Quando eu assumi, já estava em 3 anos que estava o salário sendo pago dessa forma. E eu falei na campanha, não tem como resolver uma situação dramática nas contas com soluções simpáticas. Vai ser antipático. Pô, tu falou isso na campanha e ganhou? Falei na campanha, pode consultar lá. E aí eu disse, nós vamos ter que discutir carreira dos servidores, vamos ter que discutir previdência para poder ajustar esse Estado. Aí ganhei a eleição. O que eu faço? A primeira coisa, eu chamo deputados, vou na bancada dos deputados, inclusive os de oposição, não esperando que eles fossem me apoiar, me ajudar nas minhas medidas.
Mas eu digo o seguinte, olha, eu fui eleito com uma agenda. Tá? Eu falei dessa agenda e eu estou trazendo essa agenda aqui para vocês. Vocês foram eleitos com a agenda de vocês. Não é o deputado A ou B. É uma parte do povo gaúcho que está ali, que pensa de um outro jeito. E eu governo para esse povo também. Eu tenho que ouvir, entendeu? Claro. O que eu acho que está errado na política brasileira é porque está essa coisa do um contra o outro para tentar destruir quem pensa diferente. Eu acho que a gente tem que enfrentar as ideias, a gente tem que enfrentar os problemas e não enfrentar as pessoas. Tem lá uma bancada de oposição em 55 deputados, que hoje no Rio Grande do Sul essa bancada de oposição tem 15 deputados, tá? De oposição declarada assim, ao governo que pensa de outro jeito. Não são 15 deputados, é uma parcela do povo gaúcho que está ali representado, que pensa daquele jeito. E eu preciso entender, ouvir, debater e ganhar com base nos argumentos, e não tentando passar por cima dessas pessoas, tentando destruir eles. Aí o que eu faço? Assumo o governo e vou em cada um dos sindicatos. Janeiro, fevereiro de 2019, eu fui lá no Sindicato dos Professores, na Associação dos Policiais, no Sindicato dos Agentes Penitenciários, em cada um deles, fui na sede de cada um deles e disse, nós vamos propor para vocês coisas que vocês não vão gostar. Mas eu assumo um compromisso com vocês. Vocês vão saber antes de eu mandar para a Assembleia e vão ter a oportunidade de contestar para mim. Então, organizei lá, determinei a minha equipe, vamos bolar os planos, os projetos, tudo mais, e vamos levar para... Aí chegamos no final do ano, organiza numa cartilhazinha para poder... Porque não adianta pegar e mostrar um projeto lá complexo, né? Organiza uma cartilhazinha mostrando o que está na lei, o que a gente quer mudar, como é que vai ficar, e na outra coluna, por quê, né? Qual é a razão da gente estar propondo aquela alteração. Fizemos uma cartilha, tudo mais, e aí voltei depois lá, setembro, outubro de 2019, e chamei cada sindicato e fiz uma apresentação para cada um deles. Assim, tinha dias que eu tinha reunião com 3, 4 sindicatos na colada, assim, um depois do outro apresentando, isso vai ficar assim, isso vai ficar desse jeito e tudo mais. Agora eu estou passando para vocês têm um prazo para me devolverem com as considerações de vocês. Né? Eu sabia que eles não iam gostar, que eles iam protestar. Eles não gostaram. Mas eventualmente vinham contribuições que a gente fez até concessões, entendeu? Vieram contribuições legais sim, mesmo? em alguns casos. Aqui dá para atender o negócio do Vale Alimentação, aquilo que dava para atender sem quebrar a espinha dorsal das reformas que a gente estava fazendo, a gente buscou atender. Então teve um bom diálogo, né? Então acho que a gente é um bom exemplo no Rio Grande do Sul, não apenas do que se fez, mas do como se fez. Entendeu? Sem passar por cima de ninguém, com diálogo, o que não significa convergência em todos os temas, não é? Não ficamos esperando consenso, porque também o diálogo não é um fim em si mesmo, né? Você dialoga, tem que tomar decisão e fazer. Porque senão você fica só discute, legal, discutimos, não chegamos a lugar nenhum. Então você tem que ter diálogo e decisão e faz a coisa acontecer. Cara, o resultado é que o Rio Grande do Sul, eu tenho bastante orgulho do que a gente fez lá, porque eu assumi um governo que em janeiro de 2019 não estava pagando salário do servidor em dia. Não conseguia pagar os hospitais. Estava 3 meses os hospitais sem receber no estado. Estavam parando cirurgias, parando procedimentos. Os municípios estavam sem receber por 6 meses os repasses da área da saúde do estado, para financiar programa de UPA, SAMU, entre outras coisas que o Estado cofinancia, ele paga junto com o Ministério da Saúde aqueles programas. O Estado estava sem pagar. Tinha uma dívida na saúde de 1 bilhão e 100 milhões de reais entre fornecedores de medicamentos, os municípios e os hospitais. Então o Estado não pagava salário, estava sem pagar fornecedores, não fazia nenhum investimento, as estradas deterioradas, muita dificuldade. Nossa, absurdamente quebrado mesmo. Total. Ultimate. Não estou fazendo drama aqui, é só pegar lá ranking da competitividade dos estados, vai ver que o Rio Grande do Sul era o último em solidez fiscal, né, que é o que diz da incapacidade de a receita cobrir a despesa. E, além de tudo, estava com o ICMS aumentado, porque como o Estado estava quebrado, aumentaram, né, o ICMS, e eu tive até que pedir prorrogação daquele aumento extraordinário de ICMS, porque me dá tempo para arrumar as coisas para a gente poder promover redução de imposto. Então, combustível, energia, comunicação com alíquotas majoradas e a alíquota básica do Estado também. A gente fez reformas muito duras, antipáticas, como eu disse. Tinha 10 mil servidores manifestando no dia da votação contra... mas a Assembleia encarou, votou, e a gente conseguiu fazer uma redução substancial da despesa com a folha de pagamento. No ano passado, a gente conseguiu reduzir 700 milhões de reais a despesa com a folha. Por mês ou por ano isso? Por ano. Esse ano vai economizar 1 bilhão de reais, no ano que vem 1 bilhão e 300.
Então, quer dizer, o que quer dizer isso? Se eu não tivesse feito as reformas, eu teria que achar 3 bilhões de reais entre 2020, 2021 e 2022 para pagar as contas. E esses 3 bilhões iam sair de onde? Iam sair de precarização de serviços, de aumento de impostos ou qualquer coisa assim. Então, a gente conseguiu, fazendo essas reformas, economizar isso. O Estado hoje paga suas contas em dia, os hospitais estão em dia. Não só eu não deixei atrasar, como estamos pagando aquelas dívidas deixadas em governos anteriores, vamos quitar essas dívidas todas, esse 1 bilhão e 100. E a gente está anunciando um programa amplo de investimentos no Estado que em todos os setores é histórico. Só para dar um exemplo, estradas, o Estado conseguia botar 130 milhões por ano, a gente está botando 1 bilhão e 300 milhões de reais agora para recuperar as estradas do Estado. A saúde também, o maior investimento dos últimos 20 anos em reformas de hospitais e tal. E ainda estamos reduzindo o imposto, quer dizer, aquela alíquota majorada de ICMS no combustível, na energia e na comunicação, já em alguns, na alíquota básica já caiu uma parte esse ano, vai cair no ano que vem. No ano que vem, todas as alíquotas voltam aos patamares anteriores, sem que o Estado quebre, né? Porque a gente conseguiu ajustar a nossa despesa. Isso é bom, porque é difícil um cara querer baixar imposto, né, mano? E quando baixa, fica difícil pro cara querer subir também depois, né? Mas assim, você tem que conquistar isso, né? Você tem que, não é assim, ó, vou lá baixar o imposto. Bom, e aí quebra, não paga as contas, e é pior. Então você tem que fazer reforma, acertar e tal. É o que eu penso que o Brasil também tem que fazer, entendeu? E de onde veio o dinheiro que você usou para... Foi só na economia ou gerou mais dinheiro de alguma forma? Eu trabalhei de duas formas, né? As reformas para dentro do governo, para reduzir despesa, e as privatizações, né? Então a gente privatizou a nossa companhia de energia elétrica, legal. A distribuidora e a transmissora já foram vendidas, a gente está vendendo a geradora de energia também, tem uma companhia de gás, e a gente acabou de aprovar a privatização da companhia de saneamento. Tem mais coisa para privatizar, não? Ainda ficará o banco do Estado. O Estado ainda tem um banco. Tá? Essa discussão vai ter que vir para frente. Só que aí, Monark, investimento, não preciso ter a LTW aqui para me dizer isso, né? O que é o investimento? Você tem que escolher, você tem um recurso limitado e você escolhe onde é que você vai colocar, né? Você não pode comprar todas as ações, não pode colocar em todos os fundos de investimento, você vai ter que escolher onde é que vai colocar. Capital político é a mesma coisa. Você tem que estabelecer prioridades, né? Você não vai conseguir fazer tudo. Então, onde é que eu vou fazer primeiro? Essas empresas que a gente privatizou eram as mais urgentes. Né? Por quê? Porque elas tinham concessão pública. Não estou falando demais aqui, só para dizer... Me interrompam. Vai começar a dormir aqui, você está tomando um vinho aí, vai começar a dormir me assistindo delícia, falar. Cara. Faz a propaganda pro pessoal lá demais, da Casa Valduga. Casa Valduga. Valduga, origem, Cabernet Sauvignon. Olha aí, ó. Bom demais, inclusive. Assim, a gente tá interessado, cara, por isso que a gente tá interrompendo você. A empresa de energia do Estado estava sem conseguir pagar o ICMS. Ela ficou devendo 4 bilhões de reais para o Estado, porque ela estava quebrando, entendeu? Ela não conseguia se sustentar. Então ela tinha que ser privatizada. Porque quando você privatiza, acho que é importante ter clareza disso, uma empresa de energia, uma empresa de gás, uma empresa de saneamento, não quer dizer que você vai entregar para o privado para ele fazer o que quiser. Isso que tem que ficar claro para as pessoas. Tem um contrato bem O serviço é definido. público. O serviço é público, que vai ser operado por uma empresa privada. Mas ela opera sob concessão. O que é operar sob concessão? É um contrato com o Estado que estabelece as regras. Você tem que atender assim, assado. Por exemplo, energia elétrica. O número de horas que, quando falta luz, pode ficar, né, as metas aí de reparar a rede, de investimentos e tudo mais, que você vai ter que cumprir para poder prestar um bom serviço para a população. Se não prestar, você vai ser multado e você vai ter que pagar por conta de serviço ruim. Né? A taxa que eles cobram também? Pelo serviço? Toda a política de remuneração e como é que vão ser os reajustes, tudo tem controle por uma agência... Assim, vamos aumentar 300% aqui, foda-se. Tem uma agência reguladora, entendeu? Entendi. Então, quer dizer, aquilo que a gente falou, quando está na mão do Estado, o que acaba acontecendo? Eventualmente ganha um governo X e bota lá na empresa um cara que é ligado ao sindicato, ele quer ficar de boa com os colegas, dá um aumento, dá não sei o que e tudo mais. Só que depois que deu aquilo, ferrou. Aí ficou contratada aquela despesa e vem um governo que quer ajustar, você não consegue diminuir os salários, não consegue demitir. Então a empresa vai ficando ineficiente. Então o papel do Estado não é ele operar diretamente, ele é melhor contratante. Então diz o que quer, contrata, eu quero... As pessoas querem ter energia, elas não querem ter uma empresa de energia. As pessoas querem ter saneamento, não querem ter uma empresa de saneamento. Então a gente teve que vencer alguns paradigmas, né? Esse também é um debate que é polêmico. Teve muita resistência lá no Estado? Historicamente, o Rio Grande do Sul é um estado que sempre foi resistente a esse tipo de debate, né? Por isso que
eu me sinto preparado para debater outros temas aí que venham pela frente para o país, porque o Rio Grande do Sul é um bom, vamos dizer assim... É uma escola legal. É uma boa escola, né? Um estado que sempre foi avesso a discutir essas reformas estruturantes, porque tinha sindicatos muito fortes, né? Então sempre teve uns ninhos de muita vespa resistência. Que você tem que mexer, né? Muita resistência a esses temas. Mas a gente fez, acho que do jeito certo, discutimos sempre com muita honestidade os temas. E aí fomos avançando nessas pautas. Então o que acontece? A gente botou a nossa despesa equilibrada com a nossa receita e de outro lado está entrando dinheiro extra por conta das vendas das empresas. Se eu não tivesse feito a reforma do lado da despesa, eu ia ter que pegar o dinheiro da venda das empresas e usar para pagar a conta do mês. Mas como eu fiz as duas coisas, a gente equilibrou a despesa com a receita e a receita das privatizações pode virar investimento. E aí é esse dinheiro das privatizações que está virando estrada, está virando hospital, está virando investimento na cultura. A gente está fazendo o maior investimento da história da cultura, inclusive, né, para sustentar a falta de investimento do governo federal. Porque, por exemplo, a Ancine não está bancando os projetos de produção cinematográficas. O que a gente fez? Nós vamos bancar. O dinheiro que a Ancine devia estar colocando no Estado aqui, o Estado vai fazer edital para apoiar projetos de cinema. Maneiro. Assistiram, obrigado pela moral também. Não esquece de se inscrever, dar o like.